Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 16. A palavra de Deus diz assim, ó. E as abominações de Jerusalém. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era Morreu e a tua mãe é Teia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para tua purificação, tampouco foste esfregada com sal em volta de faz. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti antes. Foste lançado em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te, ainda que estás no teu sangue vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amorreus. E estendi sobre ti a orelha do meu manto e cobri a tua nudez. E dei-te juramento e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. E te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo e te cingi de linho fino e te cobri de seda, e te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço. E te pus numa joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino e de seda e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha e de mel e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres dele. E tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagem de homens, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Jeová. Além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas que por mim geraras, e os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste meus filhos e os entregaste a elas para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nuas e descobertas e manchadas do teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos por todas as ruas. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto e fizeste abominável a tua formosura e alargaste os teus pés a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, de grande carne, e multiplicaste tua prostituição para me provocares a ira. Pelo que eis que estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonham do teu caminho depravado.
Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu todas estas coisas, obra de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho, e fazendo teu lugar alto em cada rua. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes não pagam, mas tu dás presente a todos os teus amantes, e lhes dás presente para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres nas tuas prostituições, pois após ti não andam para a prostituição, porque dando tua paga e a ti não sendo dada paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e no sangue de teus filhos que lhes deste. Eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te misturaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez, e julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme, e entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão a tua abóbada, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedra, e te traspassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti, aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. Pois que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é sua filha. Tu és a filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és a irmã de tuas irmãs, que tinha nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, o vosso pai a morreu. E tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à sua esquerda, e tua irmã menor, que tu que habitas à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isto muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, sofre a tua vergonha, tu que julgaste as tuas irmãs pelos teus pecados que fizeste, mais abomináveis do que elas, mas mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também e sofre a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos deles, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro entre eles, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação.
Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas, antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezavam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová, eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrantando o concerto. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque te darei por filhas, mas não pelo teu conserto. Porque eu estabelecerei o meu conserto contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. A parábola das duas águias e da videira. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel e diz, assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de pena de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de mercância, na cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e lançou num campo de semente, tomando-a a pôs junto às grandes águas, com grande prudência, e brotou e tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo delas, e tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e lançava renovo. Houve mais uma grande águia de grandes asas e cheia de penas, e eis que esta videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as aureolas do seu plantio para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Dize, assim diz o Senhor Jeová, ela prosperará? Não lhe arrancará ela as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque? Então as folhas dos seus renovos se secará? E não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes. Mas estando plantada, prosperará. Porventura, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará. Desde as aureolas do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, dize agora a casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Dize, eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia, e tomou um da semente real e fez concerto com ele e o trouxe sob juramento e tomou os poderosos da terra, para que o rei não ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandasse cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Que quebrantará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levando tranqueiras e edificando os baluartes para destruir muitas vidas, pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, porquanto deu a sua mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu que o meu juramento, que desprezou, e o meu concerto, que quebrantou, isso farei recair sobre a sua cabeça, e estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim.
e todos os teus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos e dará fruto e se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e o farei. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá, sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestido, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, eu não cumpri todas aquelas deveres mais antes, comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos e não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que ele gerará um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo isso, não cometer coisa semelhante, não comer sobre os montes, e não levantar seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestido, e desviar do aflito a sua mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, porque não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as suas abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas injustiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, pois, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, praticando o juízo e a justiça, se conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu. Certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos?
Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém.